Então, Boker Tov, bom dia a todos. Shalom, sejam bem-vindos. O Orochi pediu para trazer um breve comentário hoje, e eu iria até fazer algo bem rápido, assim, em termos de uns 20 minutos. Aí comecei a desenvolver um esboço lá no estudo, daí foi indo. Daí eu acabei tendo que deixar ele em segundo plano, que senão acho que eu passaria uma hora. Daí eu fiz um outro estudo baseado mais ou menos na mesma ideia que nós vamos falar aqui hoje, dando sequência a alguns temas que já foram falados anteriormente aqui pelo Gabriel e pelo Orochi, que é sobre a questão do culto a Deus, né? O Gabriel também trouxe alguns aspectos assim até do Shulchan Aruch ali, sobre a importância de a gente estar aqui, né, no ambiente de culto e ter toda uma reverência, daí trouxe todos aqueles princípios lá do Shulchan Aruch, que começa desde a ideia de como você deve se portar, não apenas no culto, mas como ser humano, né, diante do nosso Pai Celestial. Daí o Orochi também trouxe alguns complementos no estudo dele, e hoje eu vou sair um pouco desse aspecto assim, mais legislativo ali do Shulchan Aruch, e vou fazer uma abordagem um pouco mais relacionada à essência do culto a Deus, partindo do princípio do que diz os profetas. Aqui a gente não costuma muito falar, né, dos profetas, porque geralmente os profetas eles trazem mensagens complexas, né? Eles trazem muitos simbolismos, são muito metafóricas, e também envolve muito conhecimento do contexto que o povo de Israel, da história de Israel. Mas nós vamos trazer nós vamos começar lá com o primeiro grande profeta, né, que é Isaías, e vamos terminar lá em Malaquias. Então vamos começar fazendo uma leitura ali de Isaías capítulo 1, dos versos 11 ao 18, só para a gente ter uma ideia do que ele está advertindo ali. Então ele começa dizendo assim: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas e os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então a gente vê aqui mais ou menos o que a gente pode dizer de um sistema religioso estabelecido ali, né? Em que eles praticavam rituais ali, faziam sacrifícios, faziam orações, celebravam Shabbatot, luas novas, mas nada disso agradava a Deus. Mas então, vamos pensar um pouco e tentar definir assim, o que então é esse sistema religioso, né? Onde há esses rituais, onde há uma prática constante que tem a ver com Deus, mas que acaba não agradando a Deus, né? Então nós podemos assim definir que esse sistema religioso ele é um conjunto de doutrinas, rituais e práticas que tem por objetivo alcançar o favor divino, em decorrência das mazelas e das vicissitudes da vida. Porque o ser humano ele sempre ele se depara com dificuldades, com uma inconstância, ou com sua própria falha moral, e de alguma forma, principalmente na antiguidade, eles compensavam isso tentando obter o favor divino. E muitas vezes através do favor dos deuses, né? Não do único verdadeiro Deus. Só que quando esse sistema ele está
baseado apenas em obter essas vantagens e não em fazer realmente a vontade de Deus, que nós podemos, vamos aqui considerar 3 T's aqui, que tem que estar, que toda a prática dos mandamentos, toda a vida com Deus, ela tem que conter isso, porque se ela se não tiver isso, daí de nada adianta. Vamos dizer assim, vamos definir dessa forma: Tzedaká, Techuvá e Tahará. Então, Tzedaká é a justiça, a Techuvá é o arrependimento e a Tahará é a pureza. E essa pureza até, não estou nem falando no aspecto ritual lá, de, por exemplo, toquei num cadáver, fiquei impuro. Mas estou falando pureza de coração mesmo. Coração puro. Coração similar ao de uma criança. E esses 3 princípios aqui, eles são inclusive mencionados lá no Sermão do Monte, lá quando Yeshua trata de algumas bem-aventuranças, né? Na verdade, o que ele fala é Ashrei, né? Bem-aventurado, mas podemos dizer também feliz é. Então, Ashrei, né? Felizes os que têm fome e sede de justiça, de Tzedaká, porque eles serão fartos. Ashrei, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? A misericórdia aqui é a consequência da Techuvá. E daí Deus terá misericórdia daqueles que têm Techuvá. Bem-aventurados limpos de coração, que têm coração puro, porque eles verão a Deus. Então o que acontece assim? O homem ele tem uma tendência a uma acomodação, e daí ele começa bem o processo, ele até tem um impulso inicial de Techuvá, de se conectar com o sagrado, mas no dia a dia ele é tomado pela acomodação, e daí todas aquelas práticas que são espiritualmente elevadas, elas começam a perder esse sentido para a pessoa. Então todo aspecto de Techuvá que deveria estar, por exemplo, ligado a um sacrifício, né, ou a lembrança de leis santas de Deus, como por exemplo ao vestir o tzitzit, ou ainda a aliança e descanso que Deus separou para nós o Shabat, tudo isso pode se tornar em práticas repetitivas e esvaziadas, o que faz com que uma pessoa pense que está fazendo as coisas da forma correta, não, eu cumpro um mandamento lá, por exemplo, no sábado eu não trabalho, nas festividades eu apareço lá, eu não como animais não kasher, né? E eu também não mato, não roubo, não faço coisas terríveis assim. Então eu estou bem. Mas às vezes a pessoa ela perdeu esse senso do sagrado, e daí esses princípios ali, Tahará, né, Tzedaká, Tahará, Techuvá, elas começam a já ficar em segundo plano. Daí a pessoa ela começa mas do que eu tenho que me arrepender mesmo? Será que eu estou pecando? Então tanto o judaísmo quanto o cristianismo, ou o islamismo, ou qualquer outrismo, possui muitos praticantes desse tipo de religião, que passa a ser uma religião abominável a Deus. E aqui nós poderíamos entrar numa zona de perigo, em que você sair, mesmo você estando dentro do ambiente em que se cultua o único verdadeiro Deus, você pode rapidamente se desviar e já começar a praticar idolatria, de forma não velada, assim, a ponto de uma pessoa estar adorando ali imagens, mas você já está com um coração inclinado para a idolatria. Então aquela prática de ir à igreja, né, no domingo, ou no nosso contexto, na sinagoga aos sábados, ou nos dias de festa, e aí a pessoa põe uma roupa bem bonita, aí quando chega na festa de Purim, né, põe aquela fantasia bem elaborada, ou às vezes, pior ainda, né, já nem vem com roupa bonita mais, já vem com roupa normal, ou até pior do que ela usa para ir para o trabalho. Tipo, já está só vindo. E pior, chega o ponto de nem vir mais, né? Daí pensa assim, acho que eu vou assistir de casa. Daí eu vou ficar na cama. Mas daí a pessoa, de qualquer forma, com a possibilidade de assistir de casa, ela está, para ela está participando do culto, porque ela está assistindo ali de casa. Então ela pensa assim, vim ao culto, louvei a Deus,
Ouvi uma bela palavra, estou cheio do Espírito. E esse cheio do Espírito é muito motivado pela emoção, porque a pessoa vem aqui, ouve uma coisa maravilhosa, ouve aquele louvor, toca o coração, derrama lágrimas, daí a pessoa acha que isso é o Espírito de Deus. Mas na verdade, desculpa, isso praticamente é só emoção sua. Então, porque daí depois, o que vai dizer se você está cheio de Espírito é como que você vai estar vivendo no teu dia a dia. Se você vai na tua casa vai assistir qualquer programa, se você vai ouvir qualquer música, se você vai se vestir de qualquer jeito, será que você tem um senso de como que você está se vestindo? Será que a minha roupa não está inadequada para os padrões que eu vivo? O modo do teu falar, a forma como você fala com o teu próximo, isso são coisas que repercutem a secularização. O quanto nós estamos diferentes do mundo que nos rodeia. E aí também você começa a ignorar, né, pessoas necessitadas e começa a se preocupar com mais coisas, com detalhes minúsculos assim, de como cumprir um mandamento ou outro. Mas o necessitado ali, a pessoa, o teu irmão, você já não tem mais tanta relevância ali para você. Então eu pergunto assim, quantas vezes, sinceramente, nós já vivemos dessa forma? Quantas vezes essa carapuça já nos serviu? Então eu, por exemplo, aqui, eu deveria fazer que nem Isaías fez no capítulo 6 lá. E dizer assim, mas Deus, eu sou um homem de lábios impuros, como é que eu vou falar essas coisas aqui? Pois eu sou o primeiro que peco nisso. Por exemplo, ali, vamos pegar o exemplo do tzitzit, que é uma coisa que é muito recorrente aqui no nosso meio. Então eles foram nos dados como um lembrete para nos fazer lembrar desse padrão de pureza e perfeição a se proceder. Né? Porque o tzitzit tem um simbolismo muito, muito profundo. Né, da gemátria ali, do tzitzit, com mais os 5 nós e os 8 fios. Então, mas isso daí pode virar só um costume. E um hábito que não é muito diferente do hábito que, por exemplo, pegou na Europa no século 17 e 18, que foi a moda das perucas. Essa é uma curiosidade histórica. Aquelas perucas que a gente vê nos filmes lá que eles usavam, foi introduzido pelo rei Luís XIII na França, e depois o rei Carlos, que passou um período na França, levou essa moda para a Inglaterra. Mas o rei Luís XIII ele só bolou uma estratégia para esconder sua calvície, porque ele tinha vergonha dela. Daí ele colocou aquela peruca. Só que como ele era rei, daí a corte ali, os súditos começaram a imitá-lo. E daí logo se virou um padrão, uma referência de nobreza e aristocracia. E daí pegou na Europa inteira isso. Aí todo mundo que queria se parecer uma pessoa nobre, distinta, que tinha recursos, daí colocava a peruca. E, bom, a Revolução Francesa pode ter trazido vários problemas assim, em termos de protestar contra Deus, assim, né? Trouxe muita cultura de ateísmo ali. Mas uma coisa boa que ela fez foi acabar com esse negócio das modas das perucas. Porque justamente eles queriam combater essa visão aristocrática, né, das pessoas, da nobreza, né? Queriam acabar com isso. Mas então, você veja que às vezes é uma questão de moda. Algumas coisas passam a se tornar moda. Então esse é um cuidado que você tem que ter, pois o desvio ao culto a Deus, ele é alimentado pela vaidade, que é dar vazão ao ego, em detrimento a realmente se glorificar a Deus. Então, a gente tem um livro na Bíblia que fala muito sobre isso, que é o livro de Eclesiastes, né, que ele salienta muito o quão fugaz são essas questões aí de vaidade. Então, se a gente voltar ali para o tzitzit, que é um recurso para nos ajudar a lembrar de Deus e dos mandamentos, que levam a estabelecer, então seria para levar a estabelecer aqueles 3 T's ali, Tzedakat, Shuvah e Tahará. Assim também uma bússola é um recurso que ele não tem um fim em si mesmo. Quando eu uso uma bússola, eu não vou usar a bússola só para ver ela funcionando. Mas é para chegar no meu destino. Mas se eu tiver uma bússola e não usar, e não pegar ela assim, e não souber ler a bússola, não souber apontar, eu vou chegar no lugar errado do mesmo jeito. Então, alguém pode levar uma bússola consigo e nem sequer usá-la, e ainda vai se perder. Então, a gente pode chegar ao ponto de misturar um coração secularizado, para não dizer até idólatra,
com as práticas estabelecidas por Deus para tentar simular a presença dele. Sendo que o meu coração, na verdade, já não está querendo muito mais essas coisas. Na verdade, no fundo, o que eu quero mesmo é sair daqui e comer coisas ali fora ali. E fazer outras coisas também que eu não vou nem mencionar aqui. Não vejo a hora de sair daqui e fazer algumas outras coisas. Mas aí você acaba tentando... Não, mas daí eu também vou compensar isso vindo aqui na congregação. Então essa questão de tentar compensar da forma errada, que é a advertência lá de Isaías. Então, dessa forma, Deus se tornaria, dentro dessa perspectiva, não no meu mestre, mas no meu servo. Essa inversão é que acometeu o povo de Israel lá, que fez Isaías profetizar. E isso é uma advertência que não é só para Israel, isso é uma advertência para nós também. Porque Hasve Shalom, que nós... a gente pensa assim, eu não sou idólatra. Mas assim, a linha tênue entre você servir a Deus e se tornar um idólatra, ela é muito sutil. Basta você começar a secularizar o sagrado e fazer algo apenas por tradição, e teu coração ele vai começar a ansiar mais pelas coisas que desagradam a Deus. Os piores idólatras, eles na verdade fazem parte do povo de Deus. E Deus ele foi muito duro com a idolatria dentro do povo de Israel, porque são os filhos dele. Deus é mais duro com quem ele ama. Agora, já nos encaminhando para o final, agora vamos ler Malaquias. Vamos ler algumas passagens de Malaquias aqui. Capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezados o teu nome? Verso 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando oferecereis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Esse verso 8 me lembra aquele princípio que foi falado naquele estudo do Gabriel lá, sobre o Shulchan Aruch, sobre como nós nos levantamos. Sobre que se alguém levanta cedo para fazer um grande negócio, ele com certeza ele não vai se atrasar. Ele vai acordar no horário, vai tomar um banho, se vestir bem e vai se apresentar dignamente com toda a diligência perante a pessoa lá com quem ele vai tratar o negócio. Então é isso que Deus está falando aqui. Daí, se fosse para um governador, ele se agradaria com esse tipo de oferta que você está fazendo? Aí no capítulo 2 ele diz assim, enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, verso 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui eu trouxe esses versículos, porque várias vezes eles perguntam assim, em que nós temos desprezado? Em que nós temos profanado? Em que o enfadamos? Porque isso daí é algo que Yeshua ele também utiliza essa mesma linguagem. Lá em Mateus capítulo 25. Então, no verso 41, ele diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sedes e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome,
ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão e não te servimos? Mesmo tipo de questionamento lá que está aparecendo lá em Malaquias. Então ele responderá dizendo: em verdade eu vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então você veja que o que nesse ensino de Yeshua, ele tá diferenciando pessoas justas e pessoas ímpias. Então, quando nós nos comprometemos com Yeshua, quando nós cremos nele, quando nós nos ligamos a ele, nós não podemos nos ligar a ele para agir de forma injusta, sem arrependimento e sem pureza de coração. Conforme está escrito, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é ver a Deus? Ver a Deus é estar no reino que é de vir, que daí nós veremos a face de Deus quando estivermos preparados para isso. Ou seja, e aqui ele fala, né? Os justos irão para a vida eterna, mas estes que negligenciaram ali o órfão, a viúva, os necessitados, que ofereceram sacrifícios tortos, né? Oferecendo animais coxos, oferecendo não o melhor de si, esses não herdarão. Então essa é uma mensagem muito séria, porque a gente pensa assim, eu creio em Yeshua tal. Então isso traz uma acomodação, isso pode tender a trazer uma acomodação e que daí vai levar sutilmente, pode levar a esse afastamento. E daí a gente já não está mais nem crendo. Então é isso que a gente tem que cuidar. Então, nós temos que então refletir se há esse aspecto de vaidade, né, de secularização, e se a gente em algum momento não está fazendo um culto falso, né, um culto abominável a Deus. Porque, conforme está escrito em Tiago 1, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, era essa a mensagem de hoje. Então, agora acho que seguimos para o partir do pão, né? Então, muito obrigado. E shalom a todos.